Olha o que o Neymar fez na Flórida hoje. 3 anos. 3 anos esperando esse momento, e quando o moleque finalmente pisou no gramado em Miami, o Hard Rock Stadium inteiro perdeu a cabeça. Arquibancada chorando, bandeira pra todo lado e um cara que muita gente já tinha enterrado voltando a vestir a amarelinha. Mas presta atenção numa coisa, a história desse Brasil 3-0 não começa nele. E o que vem na segunda-feira pode mudar tudo. Senta aqui do meu lado que eu vou te contar esse jogo do jeito que o resumo de 30 segundos não te conta. Antes da gente entrar em campo, me responde aqui embaixo. Comenta 10 se pra você o Neymar tem que ser titular na Copa. Ou comenta 7 se o futuro do Brasil já é do Vini e da molecada. Eu quero ver esse número explodir nos comentários. E antes de tudo, se você é dessa torcida que sofre e ama de verdade, se inscreve no canal agora para não perder a análise do próximo adversário. Bom, vamos do começo. 7 minutos de jogo. 7. A Escócia ainda nem tinha esquentado a mão do goleiro, e o zagueiro deles, o McKenna, faz aquilo que técnico nenhum aguenta ver. Cochila com a bola no pé lá atrás, achando que tinha tempo. Não tinha. A molecada do Brasil sobe a marcação, rouba, a bola espirra, e quem tava ali ligado na tomada esperando o erro? Vini Júnior. Aí o moleque pega a bola e encara o gol, só o goleiro pela frente. E aqui é onde o Vini cresceu, ó. Há um ano ele chutava pra qualquer canto na pressa. Hoje não. Ele tira o tempo do goleiro, dá um toque pra deixar o gun no chão e empurra pro gol vazio com a calma de quem tá treinando. 1-0, 7 minutos. A Escócia já tava com uma montanha pra escalar. E olha que quase teve gol antes desse. O Vini já tinha balançado a rede e o VAR tinha anulado. Quer dizer, o castigo já tava batendo na porta. Era só questão de tempo. E o tempo veio. Acréscimos do primeiro tempo, aquele momento que vale ouro, que mata a esperança do adversário no vestiário. Gabriel Magalhães, o zagueiro, sobe pro ataque. Cruzamento medido, daqueles que ficam boiando no ar quente de Miami. E o goleiro da Escócia, o Gunn, toma a pior decisão da noite. Sai do gol achando que pega, e não pega. Furou. E quem tava lá lendo a jogada antes de todo mundo? De novo ele. Vini cabeceia pro gol aberto. 2-0. Pode mandar pro intervalo. Segundo tempo, 60 minutos. E agora é a força. Bruno Guimarães, o cara do Newcastle, dá um banho de raça no meio-campo escocês. Mete o ombro, rouba a bola do McLean como quem tira doce de criança e arranca pra área. O goleiro sai de novo. E o Bruno, em vez de bater afobado, espera o microsegundo certo e rola de bandeja. Quem chega? Matheus Cunha, sozinho. Gol escancarado. É só empurrar. 3-0. Acabou o jogo ali. E é aí, com o jogo ganho, que o Ancelotti decide fazer teatro. Do bom. 76 minutos. A quarta placa sobe. Sai o Cunha. E entra um nome que esse estádio inteiro tinha vindo ver. Neymar. Primeira vez oficial com a camisa da seleção desde aquela noite cruel em Montevidéu, lá no fim de 2023, quando o joelho dele estourou e meio mundo decretou que estava acabado. Lembra? Os caras diziam que ele nunca mais ia jogar uma Copa. Pois é. Olha ele agora, debaixo das luzes de Miami andando pro campo, e a torcida brasileira surtando de verde e amarelo. Até a torcida escocesa, coitada, só pôde aplaudir, meio sem acreditar que o Brasil tava colocando um cara desse só pra administrar o jogo. Isso o resumo do jogo não te conta. O Neymar entrou e a Escócia se trancou. Recuou tudo. Só a presença dele empurrou o adversário pra dentro da própria área. E ele tocou na bola com aquele gingado de sempre, aquele jeito de quem nunca foi embora. Tomou um chute travado, levantou bola na área, mandou um corner curto. Pouca coisa? Pode ser. Mas pra quem passou perto de não voltar nunca mais. Cada toque daquele valeu por 1000. Agora deixa eu ser sincero com você, de torcedor para torcedor. O grande personagem da noite não foi o Neymar, foi o Vini. 2 gols, presença constante e principalmente maturidade. Aquele Vini afobado que reclamava de tudo, deu lugar a um cara frio, decisivo, que resolve jogo de Copa. E é esse o Brasil do Ancelotti. Um time que não depende de um nome só. Tem Vini, tem Cunha, tem Bruno Guimarães rachando o meio, tem Gabriel Magalhães subindo para fazer gol. E tem o Neymar como carta na manga. Guarda esse detalhe porque ele vai pesar lá na frente. Resultado da rodada. Brasil em primeiro lugar do grupo C, classificado com autoridade. O Marrocos, que ganhou do Haiti por 4-2, ficou em segundo. A Escócia se complicou de vez. E agora a pergunta de $1 milhão. Quem vem na segunda-feira? O Brasil, como primeiro do grupo, joga a próxima fase, a rodada de 32, aquela fase nova da Copa. Na segunda-feira, dia 29 de junho, lá no NRG Stadium, em Houston, 1h da tarde no horário de lá. O adversário sai do grupo F, e aqui mora o perigo. Esse grupo é um campo minado. Holanda, Japão e Suécia ainda brigam pelas vagas, e o Brasil vai pegar o segundo colocado. Traduzindo, pode ser Japão, aquele time organizado, rápido, que não dá espaço e te mata no contra-ataque. Pode ser a Holanda, que já goleou nessa Copa e tem o Gakpo num momento absurdo. Ou pode ser a Suécia, fisicamente brutal. Tudo se decide na quinta-feira, quando Japão e Suécia se enfrentam e a Holanda pega a Tunísia. Marca aí na agenda, porque seja quem for, não vai ser passeio como foi hoje.
Então é o seguinte, esse Brasil convenceu, mas Copa do Mundo é jogo a jogo, e o de segunda já é mata-mata de verdade. Se você quer a análise completa do adversário assim que ele for definido, com tática, escalação e o ponto fraco que o Brasil pode explorar, faz 3 coisas por mim. Deixa o seu like agora, que ajuda demais o canal. Se inscreve e ativa o sininho para cair direto na sua casa. E me conta aqui embaixo, você confia nesse Brasil para ir longe na Copa? Comenta Bora Brasil se você acredita. A gente se vê na segunda, pra cima deles.